Estamos de volta com o Observatório da Imprensa, que hoje debate a postura da mídia nacional em relação ao plebiscito da divisão do Estado do Pará. Começamos este bloco com uma questão polêmica. No próximo dia 11, somente os eleitores residentes no Pará vão ser ouvidos. Mas houve quem defendesse a participação de toda a população brasileira. Eu estou convencido de que, para cumprir o que está disposto na Constituição, toda a população brasileira deveria ser ouvida. E por que razão? Porque a Constituição, quando prevê a possibilidade de criação de estados, ou pelo desmembramento dos que já existem, ou pela união de estados, quando trata da possibilidade da criação de estados, diz que o primeiro passo será ouvir, através de um plebiscito, toda a população diretamente interessada. E o grupo local, que inclui grandes proprietários, os chefes políticos locais, grandes mineradoras, este grupo não quer que todo o povo brasileiro seja ouvido, quer que seja ouvido só um pequeno grupo situado naquela região onde eles dominam. Ao dizer diretamente interessado, ela qualificou o universo. É o universo daqueles que vão perder ou ganhar. Esse negócio de dizer que o país vai pagar, isso não é uma falácia. O fundo que hoje atende o Pará vai ser o mesmo que vai atender não só Carajás e Tapajós, se forem criados os dois estados, mas vai ser dividido pelas 27 unidades federativas. A União não pode suplementar, e a União não pode manter os novos estados, ao contrário do que havia antes da Constituição de 1988. Nós estamos vivendo a primeira experiência da história brasileira de um plebiscito para redesenhar o território brasileiro. Antes, ou era um ato de império do governo central, autoritário, ou por consenso da população, que foi o caso de Mato Grosso e do Tocantins. Goiás queria se livrar do Tocantins. Mato Grosso achava que se desenvolveria melhor sem o Mato Grosso do Sul e vice-versa. Então, eles aceitaram. Aqui, o Pará hoje é dividido. Kennedy Alencar, como é que você se coloca? O que você acha dessa tese, inclusive essa tese jurídica do professor Dallari, não é? De dizer que isso é um debate que concerne ao Brasil inteiro, não é? Não apenas porque vai pagar ou não vai pagar, mas isso mexe com a federação. Como é que você vê isso? Difícil discutir direito com o professor Dalmo de Abreu Dallari, né? Jornalismo até dá para discutir. Ele tem uma visão um pouco conspiratória ali de que a imprensa não cobriu por causa dos interesses. Os grandes jornais, os grandes veículos se posicionaram contra e tal. Eu acho, Diniz, essa é uma questão difícil de responder. Eu acho que se toda a população brasileira fosse ouvida, o resultado do plebiscito seria ainda mais desvantajoso para a população que quer a desmembração, né? O desmembramento, desculpe-me, dizendo corretamente, o desmembramento do território do Pará em 3 estados. Porque está votando a população do Pará. Essa semana nós estamos fazendo lá na Rede TV um programa que se chama Tema Quente, vai debater também, e amanhã nós vamos debater justamente a divisão do Pará, com um parlamentar a favor e um parlamentar contra. Eu estava falando com o publicitário Duda Mendonça, que faz a campanha a favor da divisão em 3. E ele falando assim, olha, é muito difícil ganhar esse plebiscito, porque é como perguntar para os portugueses se o Brasil deveria ter ficado independente ou não de Portugal. Eu acho que o Dalmo tem um ponto importante. Como a gente estava falando antes da questão federativa, isso tem implicações na representação na Câmara dos Deputados, aprofunda uma distorção. Então eu tendo a achar que sim, que uma consulta mais ampla seria ideal, mas tornaria ainda mais difícil para a população que está ali no estado do Pará querendo uma divisão conseguir ter o seu êxito. Aloysio, como é que você vê? A proposta do Dalmo Dallari é atrativa, quer dizer, faria sentido, agora de difícil praticidade, porque politicamente você teria que aprovar isso, não sei se seria emenda constitucional ou não, os estados que já têm essa distorção na representação de um voto no Amapá vale mais que um voto em São Paulo, dificilmente seria aprovado. Agora, de fato, acho que sim, deveria ter pelo menos uma divulgação usando os meios de comunicação do poder público,
Na eleição tem propaganda gratuita no Brasil inteiro, que nem é gratuita, né? Porque as emissoras recebem um rebate. Porque o problema do custo, quero puxar a brasa aqui para a minha sardinha, acho que é importante sim. Por quê? Não é, infelizmente, tem as leis de responsabilidade fiscal, tem as normas, mas nenhum presidente, seja qual partido, sentado em Brasília, deixará 2 novos estados não terem dinheiro para pagar o funcionalismo no 13º no final do ano. Arrumarão um jeito. E a contabilidade criativa que existe hoje no Brasil, isso vai desaparecer. A capitalização da Petrobras, um gasto, virou 30 bilhões de superávit, era gasto. Isso eles arrumam um jeito. Então, infelizmente, o que a realidade mostra que essas divisões tendem mais a fracassar do que não. Eu vou pensar alto aqui. Suspeito que Mato Grosso do Sul e Tocantins se desenvolveriam de qualquer jeito com o avanço da fronteira agrícola para o norte. Suspeito. Porque o que nós vemos é o seguinte, infelizmente, a ideia de que você dividir para gerenciar, o Brasil está desmentindo esse conceito por uma razão. Por dispositivo da nossa estrutura jurídica, todo município tem que ter Tribunal de Contas, todo município tem que ter Câmara de Vereadores, quase que reproduz por inteiro a estrutura federal e estadual. Enquanto for assim, não haverá custeio para pagar essas despesas que surgem do nada. Esse me parece que é um problema. A imprensa paraense, como não poderia deixar de ser, está muito envolvida com o plebiscito. Mas há uma clara diferença no tipo de cobertura. Nos jornais da capital, Belém, como o Diário do Pará e o Liberal, há um maior equilíbrio na cobertura. Já nas regiões que tentam se emancipar, os jornais assumiram a campanha do Sim, tanto nas matérias como nos editoriais. O jornal O Impacto de Santarém foi além e decidiu estampar todos os dias, na primeira página, um banner a favor da separação. Então, isso ficou uma coisa, um vale-tudo local, não é? Quer dizer, uma coisa meio de faroeste, porque a grande imprensa não está, digamos, exercendo esse papel fiscalizador que ela exerce naturalmente, não é? Como é que você vê isso, Kennedy? Reflete aí uma certa partidarização da pequena e média imprensa brasileira, né? Os grandes jornais, eles têm controle de qualidade, uma preocupação maior em mostrar todos os lados da questão. Não que eles não tenham identidade e não tomem lado, às vezes, em grandes debates brasileiros e muitas vezes, na opinião de críticos, até tomem uma atitude partidarizada em relação a determinadas questões, as questões que mais interessam a esses grandes jornais brasileiros. Mas o que a gente vê na média imprensa, na pequena imprensa, é uma imprensa que reflete muito a opinião do seu dono local ali, da oligarquia, daqueles pequenos grupos. A gente vê muito isso em televisões pelo Brasil que pertencem a políticos, jornais que pertencem a políticos. Então é natural que quem está ali na região do estado, do futuro, do eventual estado do Tapajós, do Carajás, use aquilo mesmo como um panfleto, uma coisa, né, para tentar fazer valer o seu ponto de vista. Agora, tem que convencer a maioria dos eleitores que está lá em Belém, né? Então é muito complicado, é uma batalha muito inglória também, como está montado ali para ser travada essa batalha. As pesquisas mostram, o Datafolha fez uma pesquisa, está uma proporção de 60% contra 38% a favor da divisão do Pará em 3 estados. Aloysio, então, e você, como é que... Esse papel fiscalizador, isso me preocupa, porque nós estamos começando o processo democrático, né? A imprensa está tentando se acomodar com naturalidade a esse papel de ser, digamos, um fiscal, observador,
né? E na medida em que ela foi obrigada a se alijar, digamos, desse fato, fica um faroeste. Eu acho que há um erro de origem. Por causa de tudo isso que se falou até agora, a proposta do Dalmo Dallari é muito simpática por isso, embora de difícil execução. Mas é um problema muito regional, distante dos leitores de outra região, mas que, de alguma maneira, poderá afetá-lo. Como os grandes jornais têm isso que o Kennedy falou, quer dizer, por exemplo, no caso do Globo, nós somos contra a divisão de municípios, em princípio somos. No Pará, fizemos outra opinião, nossa opinião, outra opinião. Convidamos alguém, enfim. Mas isso é um dia. Quer dizer, o resto são as questões nacionais, a crise europeia, isso vai comendo o papel, o espaço. Quem sabe, quando a gente estiver mais bem adestrado nas novas mídias, nós, jornais, encontremos formas de dar destaque no meio digital e propagar por redes sociais, lá sei eu como seria isso, questões locais relevantes com implicação nacional. Porque eu não vejo, e jornal, Dínio, você sabe, jornal é muito regional, né? Os jornais geralmente têm nome de cidades. O Globo é uma exceção, o Jornal Brasil é um jornal. Mas tem a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, New York Times, Washington Post, Estados Unidos. Porque é característica do veículo, ele é local, ele tem uma sede, as pessoas vêm. E isso é da cultura do jornal e é do perfil mesmo do veículo. Quem sabe possamos, na mídia digital de cada um de nós, jornais, mídia impressa, começar a fragmentar e puxar para divulgação nacional temas regionais de importância maior. Kennedy, você é muito mais novo do que eu, certamente, e do que o Aloysio também, me parece. Você não pegou, eu acho, os grandes jornais brasileiros com sucursais, poderosas sucursais locais, quando não podia sucursal, era correspondente. Quer dizer, você tinha uma circulação noticiosa pela grande imprensa brasileira muito mais rica, muito mais diversificada, né? Hoje a coisa ficou toda ela, digamos, feita na matriz, na sede, né? Como é que você vê isso aí de Brasília? Eu já sou de uma geração que já pegou redações mais enxutas ali, né? Quando eu vim para Brasília em 2000, ser repórter aqui pela Folha, já era uma redação mais enxuta. Isso é uma coisa que se refletiu no mundo inteiro, né, Dinas? Aquela imensa rede de correspondentes que o New York Times tinha, ele reduziu, ou seja, tem uma coisa que jornalismo de qualidade custa caro. Né? Isso que o Aloysio estava falando é outro fator muito importante, ou seja, os jornais, apesar da dimensão nacional, da intenção nacional, eles são regionais e é bom que seja assim, porque a maioria dos seus leitores, a maioria dos leitores da Folha, está lá em São Paulo, está na cidade, está no estado de São Paulo, dos leitores do Globo, está na cidade do Rio de Janeiro, está no estado do Rio de Janeiro. E a gente viu, ou seja, uma competição grande que o papel, que a mídia impressa sofre de outras mídias, é um custo alto e jornalismo de qualidade custa caro. Então esse processo também ajudou um pouco aos jornais ficarem com uma visão que eu acho que mais de Brasília do que do Brasil. E aí o Aloysio falou, você falou muito bem, ou seja, o papel das redes sociais, da internet, pode ajudar a espalhar um pouco isso mais e tornar isso um pouco mais plural. Já está acontecendo, a gente tem visto, eu vejo na Rede TV, vejo quando faço um comentário na CBN que envolve outros assuntos de outros estados, ou uma coluna na Folha que tem uma repercussão que não está só voltada ali, vamos dizer assim, para a nossa aldeia, para a nossa cidade, né, Diniz? Porque o que acontece é que a nossa imprensa nacional, ela cobre um eixo, não é? Ela é o eixo Rio, São Paulo, Brasília, às vezes chega até Belo Horizonte, quando fala o Aécio, né? E de resto a coisa fica muito... o Brasil fica muito dividido, ele não é nacional, não é,
no papel ou na tela do monitor, não é? É verdade. E isso esvazia o debate na Câmara. Eu não sei, Kennedy, se a Câmara dos Deputados e o Senado estão tratando, as bancadas paraenses estão tratando disso nos plenários, mas isso devia estar correndo, né? Se a imprensa tivesse cobrindo isso devia estar correndo no Legislativo também, não é? Dos 513 deputados, o Pará tem 17, é uma bancada relativamente pequena. Mas o debate tem havido lá, e se aprovada a divisão, tem que voltar para o Congresso Nacional, o Congresso Nacional tem que aprovar, porque a Assembleia vai fazer uma proposta de como essa divisão será feita, isso vem para o Congresso Nacional, tem que passar no Senado, na Câmara, e a presidente Dilma tem que autorizar. Eu acho, Dines, que os jornais, ou seja, a gente tem que se conscientizar que isso também é reflexo, a cobertura é muito reflexo do poder econômico, né? Dos jornais, ou seja, São Paulo e Rio são os estados onde está o poder econômico no Brasil. Então, a cobertura também refletir um olhar mais paulista, um olhar mais carioca, mais fluminense do Brasil é natural. Eu acho que, assim, com o crescimento do Nordeste, com o reforço de grandes grupos de comunicação crescendo e com bons controles de qualidade, você tende a ter uma discussão nacional mais equilibrada. Eu nasci em Minas Gerais, eu acompanho a imprensa mineira, eu acho a imprensa mineira muito pouco plural. Não é uma imprensa que, se você comparar com outros estados como Rio Grande do Sul, São Paulo e Minas, tinha tamanho para ter uma imprensa, vamos dizer assim, de maior qualidade mesmo, né? É uma crítica que eu acho que eu faço com tranquilidade à imprensa mineira, que reflete um pouco, ou seja, o poder econômico mesmo, a qualidade que ela vai dando para os jornais, o poder de cobrança que os leitores exercem sobre os jornais para melhorar a qualidade. Então, com o Brasil se desenvolvendo, o Nordeste crescendo mais, o Norte também, eu acho que você pode ter grupos de mídia independentes ou que busquem cada vez mais a independência e a objetividade e a gente equilibrar um pouco esse debate que reflete, eu acho, essa concentração de poder político e econômico. Não é à toa que São Paulo elegeu o Fernando Henrique Cardoso, elegeu o Lula, e a Dilma é uma mineira gaúcha, mas que reflete muito o eixo de poder político do PT em São Paulo e do PSDB em São Paulo. Vamos ao intervalo e voltamos já.